Olá pessoal, bem-vindos ao Despertos. Eu sou Cris de Pascoal, estou aqui com Maria Cepereda, autora da série de livros O Sol Negro e professora do método de integração. Tudo bem, Maria? Como vai você? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá Cris! Hoje o programa também é bem interessante, né? Esse filme do Keanu Reeves, que eu fui correndo assistir porque eu achei que tinha coisas pra gente ver que estão sendo reveladas. Então é com você, Cris. Bem, pessoal, hoje o tema do programa é o filme De Volta à Vida. E, embora o filme esteja sendo extremamente criticado, decidimos fazer esse programa baseado no filme chamado Cópias de Volta à Vida, do original em inglês Réplicas, de 2019. Pois encontramos aí elementos que vão além do que uma resenha de filme convencional consegue extrair. Então vamos lá. Depois de um grave acidente de trânsito que matou toda a sua família, o neurocientista Kenny Rivers sente que perdeu o sentido da vida. Utilizando seu meio de trabalho, ele se torna então obcecado em trazê-los de volta, mesmo que isso signifique desafiar boa parte do governo e principalmente as leis da física. Bom, a resenha é do site www.news18.com. E apesar de ter uma premissa promissora, o Réplicas do diretor Jeffrey Nachmanoff é uma grande decepção, montada com pseudociência mal desenvolvida, fictícia, que lida com a ressurreição dos mortos. É a história do biólogo sintético, que é uma nova carreira que mistura várias áreas como engenharia, mecatrônica, engenharia da computação como base, né? Ou seja, não é para cérebros rasos. William Foster, que é Keanu Rivers, trabalha para uma empresa de biotecnologia chamada Bionine, com sede em Porto Rico, trabalhando com uma metodologia para transferir a consciência de uma pessoa morta para um invólucro de androide. As várias tentativas de William foram inúteis. Percebendo que ele está sendo sobrecarregado e está num beco sem saída profissional, ele decide passar algum tempo de qualidade com sua família. Ele faz uma pausa e viaja com a esposa e 3 filhos em férias com a família. No caminho, devido a uma forte tempestade, ocorre um acidente e toda a sua família então é morta. Desesperado para reanimá-los e apesar de não ter a perfeição da tecnologia em que estava trabalhando, William procura a ajuda do seu colega Ed White. Como ele consegue trazê-los de volta à vida, forma o cerne da história. Enquanto o diretor parece se concentrar exclusivamente no enredo, os detalhes em vários departamentos são perdidos na tradução na tela. Aqui, toda a cena parece superficial, pois carecem do peso emocional e é assim, o público não investe nos personagens. A única coisa que prende a sua atenção são os sinceros esforços de Keanu Rivers para lhe vender sua motivação emocional. Ele ancora o filme como um capitão em um navio afundado. Bem, pessoal, então vamos aí questionar Maria Pereira sobre este filme, né? Maria, o que te chamou a atenção sobre este filme? São várias coisas que me chamaram a atenção sobre esse filme. Claro que eu esperava, como o resenhista aí, as resenhas em geral, acabaram com o filme, porque tem, de fato, um lado que faltou, principalmente direção e uma pitada de ciência mais adequada no filme. Então, se eles tivessem feito um roteiro mais adequado cientificamente, e o diretor talvez tivesse caprichado mais em várias cenas, o filme teria sido muito melhor, né? Mas o que me importa sempre é o que eu posso extrair de informação. Porque nós estamos fazendo tantas resenhas de filme, né? Eu e a Cris. Porque os filmes estão revelando muitas coisas. Sempre trouxeram informações. Mas nos últimos tempos, né, a coisa tá cheia de revelações. E esse filme me chamou a atenção exatamente por causa da transferência de informação de um cérebro para um outro cérebro. No caso, o filme começa com uma transferência para androides, então aquele filme Anita
já traz um pouco dessa visão de que é possível transferir a mente de uma pessoa para um robô. No caso de Anitta, é o próprio cérebro que é transferido. E nesse caso, é a ideia da informação sendo extraída e sendo passada para um androide, que por sinal tem o número 345. E esse é o número na gemátria de Moisés. Obviamente, o filme não poderia ter deixado de ter um fundamento esotérico, sempre no mundo judaico, sempre em função dos magos cabalistas, né, que utilizam a gemátria para encriptar dados e mensagens para as pessoas. Então, de cara, um robozinho lá, um Android, aparece com o número 345, e é lógico que eu imaginei que ali estivesse uma mensagem. Então, gemátria do nome de Moisés, Mosh, né? É alguma coisa assim. E além do nome de Moisés, ele também remete em outras numerologias ao número do anjo. Então, estão prevendo ou desejando inserir na mente das pessoas que esses robôs, androides, como queira chamar, terão no futuro um papel importante para a humanidade. Então, vamos ver o que mais vem daí. E também, obviamente, a questão do cientista maluco que faz qualquer coisa sem ética, diga-se de passagem, para chegar onde chegou. E os grupos de controle, utilizando os Black Projects para manipular o mundo e ganhar dinheiro com isso. Então é com você, Cris. Maria, o personagem principal, vivido por Kenny Rivers, está sob pressão psicológica de um chefe para lá de estranho. Entretanto, talvez muito comum nesse tipo de projeto secreto. O que poderia estar por trás deste personagem? O que há por detrás desses projetos é sempre a mesma coisa, são grupos de controle. Então, o filme deixa bem claro isso, né? O personagem que é o chefe do William, né, ele é exatamente um, digamos, designado por outros, porque ele chega a falar, você pode me eliminar, mas outros virão atrás de você. Então, ele quer dizer que o filme que é o empresário que está, digamos, colocando muitos bilhões de dólares naquele projeto, mas que, na verdade, muitos estão por detrás dele. A mensagem é que, obviamente, ao construir esse tipo de androides e transferindo informações de pessoas que tenham um conhecimento, por exemplo, um general do exército morre, então a informação dele é transferida para um androide que passa a atuar dentro da capacidade maior física que ele tem. Imagina, um general se tornaria um soldado líder de guerra, extremamente poderoso, forte, porque é uma armadura que aguenta tiros, que é muito mais forte do que o homem, não morre a não ser que seja destruído, e para destruir não é fácil. O começo do filme mostra que o objetivo dos androides era para a guerra, era para criar soldados. Mas o filme também mostra como se tivesse independente aquilo. Alguém querendo dar isso para o exército. A linguagem é dual, mas obviamente não haveria um projeto desse sem que já o comprador, que seria o exército, estivesse junto. Então, esse é o aspecto de um personagem que está oculto, que é o chefe de William, que não tem um nome real sendo utilizado, e que, portanto, essa pessoa pode ser questionada e não quer ser encontrada. É bem a cara dos projetos secretos, né? E outro lado estranho e bizarro desse personagem é a pressão que ele faz sobre o William, que ele chamando o tempo todo de Bill, né? Bill. Por que esse chefe que faz essa pressão, que usa uma identidade falsa, o chama de Bill? O homem é um gênio da computação, é um baita cientista, que reúne várias atribuições, desde a neurociência, engenharia mecânica e outras atribuições, porque tem que ser para desenhar o que ele desenha. É uma carreira interconectada, você não tem nenhuma
carreira na faculdade que te dê toda essa visão. Então, ele teria que ter estudado desde engenharia da computação, engenharia mecânica, para poder articular um robô daqueles, até neurociência. Então, o cara era um gênio, tinha que ter uns 30 PhDs para poder fazer o que ele fazia. E o chefão lá chamava ele de Bill, pressionando ele o tempo todo, porque ele fazia isso, para diminuir a autoestima do cara e mantê-lo sob pressão. O que tá ruim no filme é que alguém com um currículo desses não estaria nesse papel do submisso. Então, o Keanu Reeves deu ao personagem uma característica de baixa autoestima que é típica do próprio Keanu Reeves. Ele mesmo tem isso, né? No personagem Neo de Matrix, essa característica básica que ele utiliza em todos os filmes que ele faz, porque o Keanu Reeves não é um grande ator, ele é sempre o mesmo, né? Cena em que você deveria chorar. Cena de alegria. O Keanu Reeves parece Bruce Willis. Tem 3 caras só. Ele usa cara 1, cara 2 e cara 3. Tanto que nesse filme, uma das marretadas maiores da crítica é que faltou a interpretação do ator, que não demonstra, pô, minha família morreu, meus 3 filhos e minha esposa morreram, e ele não entra naquele pânico geral, aquele pesar enorme que um pai entraria e simplesmente manda o colega falar: setup nas máquinas, vamos refazer os clones dos meus, né? Tem alguns aspectos meio ridículos do filme, mas o que interessa principalmente é a mensagem dos clones. São 2 mensagens: a transferência de informação da mente, que com certeza isso está sendo trabalhado e até certo nível deve ter sido executado. E o outro, que é a clonagem, que já estão fazendo clones de cachorros oficialmente. Imagina se não tem clones de pessoas. Claro que tem, e já faz tempo, né? Desde que a ovelhinha Dolly foi clonada, homens foram clonados. Então, nós podemos ter certeza de que não só clones estão sendo feitos, mas como estão sendo criados líderes mundiais com mistura de genes específicos, tipo, se fosse o caso, né? Mas eu estou dando um exemplo bem, né? Alexandre o Grande com Akhenaton, acho que nenhum desses 2 esqueletos se conhece onde está, né? Principalmente o Akhenaton, mas junto com Júlio César, digamos assim. Eu só tô brincando, tá, pessoal? Nesse aspecto. Mas a clonagem, a mistura de genes para fazer, não um clone, mas alguém a partir de determinados genes que se espera uma ressonância morfogênica da pessoa e que a partir daqueles genes ela traga a memória de uma família, de uma história, com certeza está sendo feito, aí basta transferir informações, que é como implantar memórias. Então se injeta um pacote pronto de informação, que são memórias prontas, que fazem com que a pessoa se comporte daquela maneira específica e já traga o conhecimento. Então, isso é possível? Eu diria que sim. Se ainda não está perfeito, eles vão chegar lá, mas eu arrisco que isso já é possível, porque a ciência está sempre, no mínimo, 50 anos na frente daquilo que oficialmente se coloca. Então, a ciência dos Black Projects está sempre 50 ou mais anos na frente. Maria, a ética e o foco de William é altamente questionável e me pareceu que tudo que se está fazendo é contando uma história antiga sobre a mesma ótica e ética dos chamados Anunnaki. O que você acha? O que está sob a ótica desse filme é aquilo que passa. Então, é assim, a grande maioria das pessoas diriam: nossa, que maravilha você poder trazer as pessoas que você ama de volta. A que preço? Várias pessoas morreram para ele trazer de volta os 4 que morreram num acidente de carro, onde ele não teve culpa, ninguém teve culpa, aquilo aconteceu. E ele pega e traz de volta à vida corpos, né? Retorna os corpos e recarrega a informação nesses corpos, e então se sente feliz de ter trazido de volta seus filhos e sua esposa.
Só que para ele fazer isso, várias pessoas morreram. Não que ele tenha matado, porque ele não matou ninguém, mas o ato dele gerou a morte de outros. Então a pergunta é, primeiro, que direito tem ele de, sob o seu egoísmo fundamental, porque ele era um cara centrado só nele, né? Família, ok, e nele, né? Então ele estava na dinâmica 1, 2 e 3. Da escala tonal é sobreviver. 2 é procriar. E 3 é procriar, ter uma família, né? E se importar com uma base mínima em volta. Então ele estava numa base de quase animal, digamos assim. Essa visão da escala tonal faz com que o ser que está nesse tom e nessa dinâmica de existência, que é o caso, né? São dinâmicas de existência que vão indo até, exemplo, 8 dinâmicas, que é o ser conectado, está na última dinâmica, conectado com tudo, e que é aquela conexão que vê que eu sou Deus, Deus está em mim, mas não de boca para fora, e sim de uma realidade onde ele já maneja o espaço e tempo, sendo com consciência de estar sendo o criador da realidade. Então esse ser que é o William, ele está numa baixa dinâmica de existência e vivendo numa escala tonal baixa também, com foco em si mesmo. Veja bem, então um cientista desse se esperaria alguém com uma escala tonal alta, mas não, ele está muito próximo, um pouquinho melhor só, do ser que é escala tonal, tom de frequência, daquele que é o chefe dele. Não é à toa que eles estão juntos, né? Então ele gera a morte do seu melhor amigo, que tinha um foco na ciência, gera a morte do próprio ser, que é esse cara que está dominando, né, e tirando dele as descobertas para entregar isso para o governo, gera a morte de um pobre de um guardinha que estava na clínica médica onde a esposa dele atendia. Então, assim, a questão é, que direito tem ele de, pelo seu próprio egoísmo, desencadear a morte de outros? Então, o filme é interessante porque vários outros filmes estão sendo colocados nesse aspecto. Por que o Keanu Reeves era o ator ideal? Porque ele é um cara que não demonstra emoção. Você não vai ver emoção em Keanu Reeves. E ao mesmo tempo, o filme utiliza esse aspecto do Keanu para quê? Para dessensibilizar a plateia em relação à morte. Vamos chegar no ponto. Está sendo trabalhada a humanidade há já um bom tempo para dessensibilizar a humanidade em relação à morte. Vários filmes estão levando para isso, desde bobinhos para jovens, como é o caso da Netflix no seriado A Ordem, né? Que só tem uma série até agora, né? Uma season, como é que fala? Uma temporada. E outros filmes que estão sendo jogados aonde, morreu, né? Então, nesse filme, ele trabalha para a seguinte hipótese também. Morreu. Eu vou trazer de volta em outro corpo, ou então vou fazer um ser ainda mais avançado, com um corpo melhor, transfiro a memória dele e ele atua da forma que o outro era em outro corpo. Então, nós estamos tendo aqui um padrão que não só é um padrão estrategicamente colocado para dessensibilizar as pessoas com relação à morte e futuramente, amanhã talvez, aceitarem a legalização do aborto, eutanásia, sacrifícios humanos, porque sacrifícios animais já virou oficial, né? Pode, porque é religião. Então, religião pode, sacrifícios animais. Mas se você dessensibiliza as pessoas com relação à morte, logo vão colocar uma nova religião mundial, que é o plano, aonde será oferecido o sacrifício humano.
E aí as pessoas vão ficar dessensibilizadas, quem sabe ganhem um passe, né? Dá o seu filho aí, a gente vai fazer o sacrifício humano, mas você ganha um passe por download. E a gente, em 17 dias, que é o filme, te entrega um filho novo, 16 ou 17, te entrega um filho novo. Gente, existe todo um porquê atrás disso. E isso venho contando no curso Segredo dos Deuses, a verdadeira história da humanidade. Eu sei que parece que não faz sentido para você se você não é meu aluno, mas faz muito sentido quando você conhece a verdadeira história. E vem um novo curso aí, que dentro de uma semana já vai estar sendo anunciado, se chama A Chave da Verdade, aonde é um curso mais curto, aonde eu coloco um aspecto da história que tem a ver com essa questão que eu estou falando para vocês dos sacrifícios humanos. Existe toda uma estratégia caminhando para esse lado, e ela vem do passado da humanidade. E eu vou mostrar de onde saiu, e aqueles que estão trabalhando para isso, que nitidamente inserem mais e mais e mais informações nos filmes com relação a coisas como essa. E não é à toa que estão trabalhando para que as pessoas perdam a capacidade de perceber as coisas, de perceber diferenças, achando que tudo é válido, tudo pode. Aliás, uma das frases, né, que se coloca nesse novo sistema é que tudo é permitido, né? Aí quando tudo é permitido parece legal, não, tudo pode. Qual é o preço do tudo é permitido para você, né? E é esse tipo de coisa. Esse cientista considerou que para ele tudo é permitido, que é o seu propósito. O propósito dele era trazer de volta os seus bonecos, né, amados, porque foi isso que ele trouxe de volta, bonecos amados. Isso não é diferente do que aqueles que a história da antiga Suméria, Acá de Babilônia contam, mas melhor olhar a história da Suméria, que é a primeira. Os Anunnaki, os seres que vieram dos céus, que vieram de cima, né? E desceram na terra e utilizaram o hominídeo que naturalmente se desenvolvia na terra, colocando os seus próprios genes, misturando com os genes de mais ou mais coisas por aí, criou o Lulu, o homem, a sua imagem e semelhança. Então, estes seres que nas tábuas de argila da antiga Suméria relata que criaram o homem, corpinho físico do homem, utilizando também os seus próprios genes, não foi nada diferente do que esse cientista fez com o seu próprio egoísmo. Então, esses seres fizeram com o seu próprio egoísmo, os usaram e exploraram de acordo com o seu próprio egoísmo, né? Atuaram sobre a sua própria ética, sobre o seu próprio ponto de vista, criando um escravo que o servisse. O cientista não fez diferente. William criou alguém que o servisse, porque ele criou alguém, um corpo, que iria seguir um processo que o servisse emocionalmente, que criasse uma ilusão de sua família de volta, a qualquer preço. Ok? Pensem um pouquinho sobre isso. Nós temos a história da humanidade voltando, e o que esses cientistas agora, que trabalham oficialmente no mundo normal, fora do filme, nesse tipo de projetos estão fazendo? Exatamente isso, dando às pessoas a chance de focarem em si mesmas e brincando de ser Anunnakis, que viviam tanto tempo, por quê? Né? Viviam milênios, 300 mil anos, 30 mil anos, 300 anos, que aí com a mistura e hibridização, a sua idade, a sua longevidade foi caindo, mas talvez porque eles viveram tantos anos, será que eles viviam com o mesmo corpinho? Ou porque eles iam transferindo igual aquele seriado também da Netflix, que também dessensibilizam bastante em relação à morte, que é o Altered Carbon, que eu já fiz também uma resenha. É com você, Cris. Maria, há evidências quanto a esse tipo de tecnologia estar em desenvolvimento? É possível clonar e transferir a mente de uma pessoa para outro veículo?
Pois é, Cris, eu acho até que eu já coloquei essa resposta e é aquilo que eu acho, baseado naquilo que escapa da ciência e o pouco que se publica a esse respeito, dizendo que uma coisa ou outra conseguiram transferir e comprovar de que é possível, tal. O que está sendo necessário são computadores quânticos para o cérebro poder ser transferido a título de informação. Computadores quânticos são necessários. Então, para nós, oficialmente, nosso mundo fora dos projetos secretos, os computadores quânticos ainda estão iniciando. Dentro dos projetos secretos, muito provavelmente eles já estão muito mais avançados, então isso provavelmente permitiria a transferência da informação com o maior nível de sucesso num sistema misto, orgânico computacional. Então, pois é, né? Agora vem a pergunta que a Cris falou, ou quem retorna através dessas transferências? A informação apenas. Então, assim, o personagem do Keanu Reeves trouxe a família de volta, a esposa e os 3 filhos. São eles? Não, não são. Apenas parecem ser, se comportam como. O que ele acabou de fazer é um acesso a uma realidade paralela, onde supostamente eles estão vivos, existindo, mas não são eles. Porque cada um em cada realidade paralela é outro. Simplesmente parecido, mas é outro. Para você entender melhor a palavra, vou tirar a frase realidade paralela, vou dizer universo alternado, né? Então é uma realidade alternada, vamos chamar de universo alternado para você poder entender melhor isso. Nesse outro universo, tudo parece igual, mas tem as mesmas pessoas aqui. Mas só que nesse universo, essas pessoas são essas pessoas, essas pessoas são essas pessoas. Então, ao recriá-las, o personagem do cientista acessa, porque ele criou esse outro universo onde elas já existem, embora se veja de forma processual, porque o cérebro trabalha de forma temporal processual. Então você trabalha, você está percebendo realidade se transformando. Mas a transformação é um truque da mente. A transformação não existe. Você vai ver onde eu vou chegar. Que é muito importante para o momento atual de onde nós estamos na vida nesta terra, das coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Então, o que acontece? As coisas se transformam, transformação existe de fato? Não. A transformação é um truque da mente para explicar um quadro de memória que tem esse tipo de informação, mas esse quadro de memória que tem esse tipo de informação se correlacionarem. Então, a mente cria uma ilusão de processo para explicar sair daqui para chegar até aqui. É por isso que você faz o quê? Como é que o bracinho do boneco se mexe em um desenho animado? Você desenha 30 quadros, 30 folhas, ok? Com o bracinho fazendo movimentos de descida. Tá? Então você vai para o braço descer, você vai no bonequinho que vai fazer com o bracinho, você vai fazer 30 folhas. Cada posição, cada uma com uma posição. Cada folha é um quadro de memória. O braço do boneco está em uma posição diferente da outra. Então, com 30 quadros ao virar as páginas, 30 folhas, jogando como se fosse, né? Numa folhinha que você deve ter brincado já com as crianças a respeito disso, o braço do boneco se mexe, como se fazia nos velhos cinemas de, carretel lá, de filme, que era quadro a quadro, quadro a quadro. Então, a ilusão do movimento existe porque o cérebro liga os quadros. 24 frames por segundo,
30 frames por segundo, você vê a ilusão do movimento. Portanto, o movimento não existe. Portanto, o processo não existe. O que existe é uma interligação de quadros. Quadros são sistemas com um campo de informação. Cada desenho é um desenho. Cada bonequinho desenhado com o braço em uma posição é um outro boneco. O desenhista fez outro desenho. O desenho da primeira página não é o desenho da página 12. Este desenho é um desenho. Esse desenho é outro desenho. É verdade que os bonecos têm a mesma cara, a mesma roupa. A única coisa que muda é a posição do braço. Nesse primeiro boneco, ele está com o braço para cima. Nesse 12º boneco, dos 30, ele está com o braço aqui. Tá? É o mesmo desenho? Não, é outro desenho. É o mesmo boneco? Não, é outro boneco. Portanto, o que eu quero dizer é que as realidades alternadas, ou queira chamar de universos paralelos ou universos alternados, são quadros de memórias distintos. Portanto, a esposa dele e as filhas, e os filhos, né? Acho que era um menino e 2 meninas, não são os mesmos, mas ele insiste que são. Eu trouxe minha família de volta. Não, você não trouxe. A ciência já diz isso. Você criou uma conexão entre realidades alternadas, aonde estas pessoas existiram e através de um processo executado pela mente, você tem a visão de que você está com a mesma família, mas ele está com outra família, tá? Muito bem, por que eu estou falando isso? E você, se não é meu aluno, não fez o curso Física Quântica de Deus e Neurociência da Alma, né? Você talvez não tenha elementos suficientes para poder entender o que eu estou falando, né? Então, se você quiser entender mais profundamente, faça esses 2 cursos, é só entrar no meu website M de Maria, C de Carmen, porque eu sou Maria dele, Carmen, então mcpereda.com.br. Lá você vai encontrar os meus cursos, pode falar com a minha equipe via chat, né, via WhatsApp, que eles estão sempre em alertas, e você vai poder ter esses cursos e entender como as coisas funcionam. Mas por que eu falei tudo isso? Porque o recado é muito maior do que o do filme. Porque o que está acontecendo com o mundo hoje pode ser transformado em um estalar de dedos. Porque este quadro de memória, onde nós estamos, repetindo ele quadro a quadro, quadro a quadro, tem um campo de informação que o faz repetir. Basta introduzir um novo campo de informação para haver uma grande transformação. A transformação vem deste momento agora e ela é equivalente ao que você se transforma, naquilo que você se torna nesse agora. E a única coisa que pode transformar você é a informação, o conhecimento, que faz com que você ocupe uma posição diferente no tecido do espaço-tempo. Informação é energia estocada no tecido de espaço-tempo. Portanto, é uma outra realidade que você abre para você existir em outro quadro de memória, num outro universo. Bilhões de vezes por segundo você está fazendo isso. Mas por que vemos as coisas com a mesma cara que elas sempre tiveram? Porque o mundo é o mesmo mundo de 2000 anos atrás. Porque a humanidade, o homem não mudou. Continua sendo o mesmo de 2000 anos atrás. Porque o campo de informação, a informação que te é dada, continua sendo a mesma mentira de sempre. O homem continua na ilusão
de não ter poder nenhum. O homem continua na ilusão de que a verdade está lá fora. O homem continua engolindo a versão de alguém vai vir me salvar e eu não preciso fazer nada, né? E enquanto o homem continuar iludido por padrões religiosos, por padrões de dominação da mente, por padrões que o tiram da visão da verdade, porque ele desconhece completamente o que é essa verdade, ele vai continuar o homem de 2000 anos atrás e não vai se transformar. Então, aonde eu quero chegar? Eu quero chegar que se você for de encontro à verdadeira informação da sua verdadeira história, de quem você realmente é, aprender a enxergar o jogo da dominação, aprender a enxergar essa manipulação que é feita no homem através de homens que se apresentam como deuses, né? Deuses de Hollywood, deuses da política, deuses daqui e dali, e o homem os venera, achando que eles estão aí para salvá-los, mas esses deuses estão aí como esse William do filme, estão aí para fazer o que é bom para eles e que se dane o resto. Então, o homem precisa sair do processo da adoração e de acreditar que alguém lá fora vai vir salvá-lo e passar a assumir a sua própria responsabilidade. Mas para isso preciso saber como é que é feito esse jogo, né? Então esse campo de informação é que tem que ser alterado. E você não vai saber qual é a verdade através da televisão, acho que você já se deu conta disso, né? Através dos livros oficiais, através de videozinhos básicos do YouTube. É um mundo de informação que você precisa carregar de volta para que você possa sair desse estado e ajudar a humanidade a deixar de estar presa aos seus seres criadores e assumir o papel do criador. Mas esse criador da realidade, através de seus atos, através de uma ética, através de virtudes e não de atitudes egoístas que só visam o próprio bem em detrimento de todo o resto. Okay? Essa é a mensagem. Hoje, altera o amanhã, porque nós estamos indo o tempo todo para novas realidades. Basta uma dramática mudança no homem para uma dramática mudança nessa realidade. Então há esperança sempre. Agora há esperança. Agora há esperança. E neste outro agora há esperança. Por isso nós precisamos agir. E para agir precisa conhecer a verdade. E ela não está num livro religioso, ela não está na escola, ela não está na televisão e raramente se encontra em algum vídeo do YouTube, porque a grande maioria não presta para nada, infelizmente, essa é a verdade, né? Muitos só relatam coisas que às vezes até estão corretas, mas não te dão o porquê daquilo estar acontecendo. Eis a questão. Então, acompanhe meu trabalho, né? Acompanhe no meu canal do YouTube tudo aquilo que eu venho falando e dando para vocês como ferramentas de informação, que se vocês rastrearem esses mais de 350 vídeos que tem nesse canal do YouTube, você vai entender esse discurso muito melhor e cada vez mais aí você vai entender que é necessário fazer alguma coisa em você, que essa mudança em você, essa transformação em você é o que transforma a realidade agora. Tá? É com você, Cris. Maria, o que podemos aprender com esse filme? Qual foi a mensagem que se pode extrair? Diz aí, Maria. A mensagem que se pode extrair é que estamos indo para um processo onde o maior nível de prisão mental do ser está prestes a acontecer. Na hora que a sua informação, fora o que já se transfere hoje com informação de dados externos seus, que estão sendo transferidas via web, constantemente para aqueles que as estão utilizando, na hora que as informações que estão aqui, forem transferíveis para um objeto como um Android,
O que vai acontecer é que o homem estará completamente manipulado. Porque, igual o filme mostrou, ele apagava as memórias que não lhe interessavam e inseria novas. Tá? É o que vai ser feito. É o que já está sendo feito de diversas maneiras e as pessoas não percebem nada. Porque também elas nem se lembram. Que o tempo todo estão inserindo informações e retirando informações. Mas na hora que o ser humano se interconectar com a máquina, por enquanto a máquina está aqui, do lado de fora, né? Já influenciando o tempo todo. Mas a máquina estará dentro de nós estaremos dentro de uma máquina. Isso é inevitável. E esse futuro é próximo. Aí sim, a saída disso será mais difícil. Então ainda tem poder você assumir o seu poder pessoal e mudar essa realidade agora, ok? É com você, Cris. Obrigada, pessoal. Obrigada a todos. Inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho, tá? Se você já está inscrito, cancela a sua inscrição, se inscreva novamente, ativa o sininho de novo. Por quê? Porque os canais estão sendo vigiados e estão perdendo, né, audiência de propósito, principalmente canais que instruem, que passam informação e que te jogam para uma realidade melhor e que muitos não querem que você vá, tá? Então, muito obrigada por tudo. Até o nosso próximo Despertos. É com você, Cris. Gratidão, pessoal. Uma honra enorme estar com vocês aqui no Despertos. Inscreva-se no canal de Maria C. Pereda e no Cron TV, nosso canal do YouTube. Gratidão e até o próximo Despertos.